Olá, muito boa noite. O Frente a Frente volta nesta quarta-feira para você com as notícias e uma entrevista aqui que eu acho que vai chamar muito a sua atenção. Na semana da intervenção no Rio de Janeiro, o Frente a Frente traz para você o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para explicar todos esses assuntos que nós temos aí, que foram muito polêmicos ao longo da semana. A intervenção no Rio de Janeiro, para onde ela vai, como é que vai ser, como é que convive um interventor e sendo também o comandante militar do leste, que tem acima dele outros que mandam na hierarquia do Exército, mas ele, portanto, só manda na polícia do Rio de Janeiro. Como é que vai funcionar isso? O Ministério da Segurança Pública vem ou não vem? É outro tema importante na pauta do presidente Michel Temer. Ministro, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, a alegria Assunto está de não volta falta. no programa. Não falta. Assunto não falta, né? A semana foi muito intensa. Pois é, né, Zé Maria? Ainda tivemos essa semana o pessoal lá do Planalto Marqueteiro, Elcinho Mouco, que depois voltou atrás, mas ele chegou a dizer que a candidatura do presidente Michel Temer está posta e que nós teremos aí que essa intervenção no Rio de Janeiro já é meio que aí uma largada da candidatura do presidente Michel Temer. É muita polêmica em torno de uma intervenção só, né? Pois é, e o ex-presidente Lula foi nessa linha, né, dizendo que a intervenção foi realmente um ato político, e isso fez com que o Palácio do Planalto se explicasse e deu declarações dizendo que não se trata disso. Realmente foi uma semana muito movimentada, a candidatura do presidente Michel Temer voltou a ser discutida e há avaliações jurídicas de que não é bem assim, que ele pode até estar inelegível, porque já passou por 2 governos. Mas são muitos assuntos hoje aqui com o ministro Torquato Jardim, um grande jurista, né, brasileiro, professor da Universidade de Brasília, a UNB, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro da Transparência. Você pode participar aqui do Frente a Frente. Só mandar um WhatsApp para 17 99647 3337. Vou repetir aqui o WhatsApp. 17 99647 3337. Ministro, o senhor teve uma agenda nessa semana muito cheia, né? Cada dia no estado, né? A semana não acabou. Como é que o senhor vê essa intervenção? A gente falava aqui sobre o ineditismo desta medida, né? Mas parece que foi muito bem aceita. Foi, ela foi pensada durante semanas, não foi um ato súbito, foi refletida, os âmbitos constitucionais, as consequências políticas, as consequências gerenciais de orçamento, de pessoal, toda essa questão foi pensada. Pelo ineditismo, né? A última vez que em regime democrático o Brasil conheceu a intervenção federal foi antes de 1930. Depois disso não houve mais. Goiás, novembro de 64, para afastar Mauro Borges, de 65, já era o regime pós-64. A Constituição de 46 já estava mutilada. Então, há um ineditismo constitucional. Praticamente não há nenhum estudo jurídico sobre o tema, né? Então, foi um trabalho. Felizmente, o presidente da República é também doutor em Direito Constitucional, então ficou quase com um exame oral quem ia conversar com ele. Não pareceu assim, quais ângulos? Não pareceu um ato de força, não houve essa conotação. Não, a intervenção federal não é um ato de força. Ela tem seus pressupostos postos na Constituição. E o pressuposto da intervenção no Rio de Janeiro é a restauração da ordem pública. E os fatos falam por si mesmos, né? Nos últimos anos, o crescimento do crime organizado, apesar de todo o esforço, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não conseguiram todos os resultados necessários. A tragédia que foi, só no ano passado, uma tragédia lamentável, incomensurável, inenarrável, que foi a morte de 440 policiais. Irrelevantes em serviço ou fora do serviço. Mas foi um acerto de contas em grande parte. Então, tudo isso juntado, não é? Agora, nessa avaliação, muito importante destacar é que o governador Pezão participou do processo de decisão e concordou com o procedimento. Então, não foi uma decisão que se impôs ao Rio de Janeiro, que se impôs ao governador. Ela foi uma intervenção de cooperação. Mas ele praticamente entregou os pontos, né, o Pezão? Mas só no espaço da segurança pública. Até que foi cuidadosamente trabalhada na transição, que primeiro o governo federal e o governo estadual fecharam o acordo de recuperação econômica e financeira orçamentária do Estado.
Depois que o Estado acertou as contas, acertou o passo e garantiu os seus recursos, é que veio a intervenção, porque na intervenção cada um continuou pagando o seu custo. Há quem diga, ministro, que o presidente Michel Temer deveria fazer uma intervenção total no Rio de Janeiro. Por que isso não pegou, não foi assim? Porque não é necessário. Se o problema é, se a motivação constitucional é recuperação da ordem pública, da segurança pública, basta aquele setor. Né? Recuperação de finanças é outra hipótese constitucional. Né? Agora, ministro, tem muita gente dizendo que vai ter há uma confusão aí entre a intervenção e as GLOs, aquelas ações de garantia da lei e da ordem. Né? Porque outro dia um ministro me dizia que no quesito comandante militar do leste, o general Braga Neto, que é o interventor, ele tem limitações, ele tem que atender às ordens e acatar as ordens que vêm de quem está acima dele na hierarquia. Enquanto interventor, ele tem o comando total da PM e dos bombeiros e da Polícia Civil e também da área penitenciária. Como é que fica isso? Ou seja, o Exército manda no interventor? Como é que é essa? O decreto de intervenção é muito claro. O interventor federal reporta-se ao presidente da República. Ele não se reporta ao comandante do Exército. Enquanto interventor, ele se reporta ao presidente da República. Nem do Estado-Maior, nem do... Está expresso no decreto. Enquanto interventor, ele se reporta ao presidente da República. Enquanto a GLO comandante continua militar do leste. A GLO continua. Enquanto comandante militar do leste, ele terá suas relações de hierarquia com o alto comando do Exército, com o comandante da Força e com o ministro da Defesa. Né? Mas o operacional, eu não estou afastando do desafio do dia a dia, mas em questão de hierarquia, ele responde ao presidente da República. Na questão da GLO, operacionalmente, ele terá questões a resolver na hierarquia administrativa, mas ele se reporta também aí ao presidente da República, que é quem editou o decreto de GLO. Isso está provocando uma confusão, porque não se trata de uma intervenção militar, é apenas uma coincidência. De ser um general interventor. O general Braga Neto, ele tem duas funções unificadas, né? Ele tem a função de comandante da GLO e a função de interventor. Isso, correto. Né? E ele vai se reportar a dois chefes de acordo... Ele vai se reportar ao presidente da República. Mas no caso da GLO... Ao presidente da República. Quem decreta a GLO é o presidente da República. Operacionalmente, os dois... Operacionalmente é outra história. Aí é outra história. É outra história. Mas enquanto interventor, enquanto as decisões fundamentais, ele se reporta ao presidente da República, que é o comandante-chefe. Ministro, e detalhes... Nós estamos falando de argumento de hierarquia, o comandante-chefe é o presidente da República. E detalhes ali. Há, inclusive, uma comparação ali com a tropa brasileira que se viu no Haiti, na tropa de paz, e os soldados andavam ali com normas, com regras de como agir e tal. Como é que será a orientação, os detalhes desta operação? Essa é uma pergunta muito boa. No plano internacional, quando você engaja forças militares em nome das Nações Unidas, ou como no passado, em nome da OEA, como em 1965, na República Dominicana, que o comandante foi um brasileiro, o coronel Vieira Matos, você tem, então, o que eles chamam de regras de engajamento. Isso, é regra de engajamento. Regra de engajamento. Isso é um acordo internacional. Nós não temos isto expresso no direito brasileiro. E talvez devêssemos ter, no menor prazo possível, uma visão mais clara significa de como, que o quando, chefe, de que forma e que extensão... O chefe do momento é que manda, né? Não é isso? Como? O chefe daquela operação, daquele momento, daquele cenário, é que, que determina. Mas a regra de engajamento não é bem saber quem comanda, isso não há dúvida. A regra de engajamento é saber como, quando, por quê, mediante que meios as forças em geral, seja qual for a patente, deva agir. Não é? Se tem suspeita, por exemplo, apenas um exemplo, bem didático, talvez fácil demais para ser didático. O soldado, o sargento ou o cabo, quer dizer, os três últimos na capilaridade, ou o agente da Polícia Federal, ou o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, vê um rapaz menor de idade, com um rifle de uso exclusivo das Forças Armadas, que ele já viu várias vezes, que ele já aprendeu 2 ou 3 vezes e entregou no juizado de menores. E, por ser imputável menor de idade, ele volta às ruas em pouco tempo. O que fazer? Essa é uma regra de engajamento. Ele fica indiferente ao garoto, ele tem que esperar o garoto puxar o gatilho para prender em flagrante. Isso é regra de engajamento. E isso precisa ficar mais claro.
Mas aí é como? É por legislação? É por normatização? Eu acho que é um ato administrativo, não sei se precisará da aprovação do presidente da República, mas é um ato administrativo, no mínimo, do Ministério da Defesa. Ou seja, é licença para matar, no caso? Não, longe disso. Ninguém é 007. Ué, mas como é que vai fazer? Não é licença para matar. É licença para se defender. Essa é outra regra fundamental do engajamento. Em que, aliás, isso já existe na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal. O agente da Polícia Federal está numa missão de fronteira. Ele vê lá o narcotraficante, puxa a arma e engatilha para ele, ele não tem que conferir com o comandante se ele pode dar tiro. Aquela é uma regra de engajamento. A autodefesa imediata. A decisão dele puxar o gatilho mais rápido. Isso é a regra de engajamento. Já temos uma pergunta aqui, ministro, do Júlio Diniz, do Rio de Janeiro, dizendo, não vejo como única saída, primeiro seria redobrar a fiscalização nas fronteiras. Olho como uma manobra política. Aliás, ministro... Deixa eu responder a primeira parte. Sim. Tá? Tem toda a razão. Começa na fronteira. E sempre começa na fronteira. Desde a primeira GLO, em julho do ano passado, começamos na fronteira. O segundo arco de defesa do Rio é o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, Belo Horizonte e as estradas que descem do Nordeste. O terceiro ponto de ação é dentro do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, a mídia brasileira não divulga os números fantásticos de sucesso dessas 3 operações. Aliás, as toneladas de maconha, as toneladas de cocaína, as milhares de cápsulas de munição, milhares, estamos falando de mais de 20 mil cápsulas de munição. Então, está certo o rapaz que fez a consulta, o cavalheiro que fez a consulta. Júlio Diniz. O Júlio está certo. Então, há essa... Hein? O viés político. Agora, o viés político é sentimento de cada um. Nenhuma decisão dessa envergadura, desse porte constitucional, com as consequências políticas e administrativas, terá unanimidade. O índice de aprovação do Rio de Janeiro é maior que 80%. Toda decisão do presidente é política, né? Boa observação. O papel do presidente da República é tomar decisões políticas. Né? O ministro do Estado é que faz o político / administrativo e executa a ordem do presidente da República. Aqui tem uma pergunta de Jaildon Lima. Ele quer saber para que serve o Ministério da Justiça na atual conjuntura em que foi esvaziado. Imagino que ele se refira aqui à criação do Ministério da Segurança Pública. Eu sugiro ao brasileiro que fez a pergunta que olhe o organograma do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a Segurança Pública saem 4 departamentos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde está a Força Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário. Mas fica na Justiça a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios. Isso é um mundo, isso é um trabalho fantástico. Você tem aí todo esse quadro constitucional legal de interesse internacional na proteção da população autóctone brasileira. Você tem a Secretaria Nacional de Consumidor. Vou dar um tema que afeta o brasileiro barbaramente, que afeta os estudos da Secretaria de Consumidor, os planos de saúde. Os jornais todos os dias tratam da dificuldade que é plano de saúde, da migração de um plano a outro. Isso é na Secretaria. Tem a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Você tem todo o debate, liberaliza ou não liberaliza, legaliza ou não legaliza, tais ou quais drogas. Qual é o critério de recuperação dos dependentes químicos? Liberação, comunidade terapêutica, isso é um embate. E a Secretaria Nacional de Justiça, onde você tem migração, todo esse problema de migração, você tem a questão dos refugiados que estão chegando da Venezuela e você tem a recuperação internacional de ativos. Todo o grande sucesso da Lava Jato, a recuperação internacional de ativos, é feito por intermédio do Ministério da Justiça. Então, essa divisão é uma decisão política, sim, porque é uma decisão do presidente da República, mas ela tem uma motivação gerencial, para você concentrar, focar esforços no tema da segurança pública. E por isso é um ministério extraordinário. O presidente Temer não está tomando a decisão de imediatamente afirmá-lo como um ministério permanente. É um foco extraordinário de gerência e eficácia e melhor alocação de recursos. É uma pasta importante, é a mais antiga do país. Foi criada assim que foi declarada a independência do Brasil. É o Ministério da Justiça, é muito grande mesmo. Nós estamos aqui falando com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta.